pode se derramar na presença dele agora. Me derramar, dizer que sou oh Senhor, nós te exaltamos, Pai, te bendizemos nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, nos libertou. Sim, Senhor, nós somos gratos a tudo isso. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e pela tua fidelidade, que sempre, sempre nos seguirá, todos os dias da nossa vida. Sim, Senhor, e nós estamos aqui hoje rendidos na tua presença, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Aleluia! Boa noite, amados, a graça e a paz. Vocês estão bem? Queiram sentar um pouco? Quero dar as boas-vindas a você. Aleluia! Já quero agradecer aqui o grupo de música, o grupo de louvor. Daqui a pouquinho eu chamo vocês de novo. Aleluia! Quantos vieram com expectativa no Senhor nessa noite? Você veio mesmo com expectativa em Deus? Se eu perguntasse para você agora qual a expectativa que você gerou no seu coração a vir a esse lugar hoje, você saberia mesmo me dizer? Sabe, irmãos, isso é a nossa convicção de que Deus é um Deus que supre todas as nossas. Ele supera todas as nossas expectativas, amém? Então eu gosto muito de dizer, irmãos, quando você vier para a presença do Senhor, não gera pequenas expectativas, não. Gera grandes expectativas, porque Deus, Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Você pode pensar em coisas grandes, você pode pensar em coisas boas. Deus pode fazer muito mais do que a sua capacidade de pensar ou imaginar, amém? Então hoje nós estamos aqui para celebrar. Eu tenho muitos motivos para celebrar, não sei você. Eu celebro a vida todos os dias. Todos os dias eu tenho o prazer de celebrar a vida que o Senhor me deu. Porque só existe vida em Deus, irmãos. A palavra do Senhor diz que nós estávamos mortos sem Deus. Mas em Deus nós temos a vida para celebrar. Amém? Glória a Deus. Então nessa noite é noite de celebração. Então de cara nós já temos grandes coisas para celebrar. Mas eu gostaria de saber se tem alguém que completou idade nova de domingo para cá. Tem algum aniversariante em nosso meio durante a semana? Não? Ninguém? Tem algum visitante aqui nessa noite? Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Glória a Deus, temos ali a nossa querida, está nos visitando. Como é que a igreja recepciona ela? Seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? Então é sempre um prazer receber. Ao final do culto nós queremos te conhecer melhor, saber quem é você, de onde você veio, como você chegou até aqui, pois você é muito importante para Deus, é muito importante para nós, amém? Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, e aos demais também é um prazer enorme. Eu gostaria que olhasse um para o outro e dissesse também, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Aleluia, eu gosto de dizer, você é bem-vindo, ao invés de dizer, seja bem-vindo, amém? Sabe, irmãos, eu me alegro todas as vezes que eu encontro com a minha família de Cristo. Eu fico muito feliz ao ver o rosto de cada um dos irmãos aqui nesse lugar celebrando, amém? E hoje é um culto de celebração. Eu gostaria que nesse momento você preparasse o seu coração mesmo, preparasse a sua mente, preparasse o seu corpo também, dando uma ordem a ele aí para ele se aquietar. Todas as vontades da sua carne, dá uma ordem a ela agora, que só depois do culto. Diga, minha carne, o que você desejar agora, você só vai ter depois do culto. Amém? E funciona, irmãos. Funciona. Se você fazer isso, se você exercitar isso, vai funcionar. A sua alma também ela deve ser aquietada, trazer os seus pensamentos para cá. Esquece o que você deixou em casa sem fazer. Esquece o que você tem para fazer amanhã. Quantos creem que Deus já esteve no seu futuro? Deus já esteve no seu amanhã. Então atenta, irmãos, para o que Deus tem para dizer hoje para nós. Porque Ele pode te dar uma direção nessa noite de como você guiar o seu futuro, o seu amanhã, a sua próxima semana, o seu próximo mês, o seu próximo ano. Amém? Então esse momento é um momento que nós gostamos mesmo de preparar todo o nosso espírito, toda a nossa alma e todo o nosso corpo para que nós possamos receber do Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que nós devemos trazer o nosso corpo vivo como sacrifício a Deus. Amém?
Às vezes o nosso corpo ele não quer vir, ele não quer estar, mas nós dominamos o nosso corpo. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos nesse corpo. E quem deve mandar no corpo? É o espírito. Amém? Pelo menos para os crentes tem que ser assim. Então nós vamos para a palavra. Você está preparado para a palavra? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz. Sim, Pai, a tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós cremos, Pai, que sem a palavra não podemos fazer nada. Nós necessitamos, nós precisamos da sua palavra todos os dias da nossa vida, para que possamos permanecer de pé, firmes e inabaláveis naquilo que o Senhor nos chamou. Por isso, Pai, eu te agradeço nessa noite. Eu engrandeço a sua palavra nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, tem total liberdade em nosso meio para operar nessa noite, milagres, curas, prodígios e maravilhas aqui nesse lugar. Obrigado, Pai, por libertação nessa noite. Obrigado por cura manifesta nesse lugar. Pai, eu creio que aqueles que vieram com expectativa no Senhor, o Senhor vai saciar cada um deles, porque a palavra do Senhor assim nos garante. Eu te dou graças em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua unção nessa noite, que eu não fale de mim mesmo, mas que eu seja instrumento do Senhor para ministrar a tua palavra nessa noite. Oh, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. O Senhor me deu uma palavra para essa noite, irmãos. E se eu tivesse que dar um título a essa mensagem hoje, seria Resistindo às Tentações. Resistindo às tentações e sendo servido pelos anjos. Quem aqui já foi servido por um anjo? Quem aqui já foi servido por um anjo? Aleluia. Sabe, irmãos, que você precisa ver. A palavra do Senhor diz que nós vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. Deixa eu desmistificar logo a coisa aqui nessa noite. Você não precisa ver o anjo para você saber que foi um anjo que te serviu. Amém? Porque muitas vezes fica esperando, né, um dia ver aquele anjão, é? Não, um anjo grande. Um anjo grande, de asas, né? Eugênia disse que já teve a experiência, amém? Eu também já tive uma visão, não sei dizer bem se era um anjo, mas tive uma visão de uma pessoa muito grande, que tinha asas. Mas uma das coisas eu sei, já fui servido muitas vezes por eles, pois a palavra do Senhor não mente. Amém? Nós não costumamos falar muito do serviço dos anjos, mas eles estão disponíveis 24 horas, para mim e para você. Obrigado pelos amém. É isso mesmo, irmãos. Nós temos anjos acampados ao nosso redor. Amém? Você não precisa sentir. Eles estão tanto para servir que eles nem tocam na gente para não interferir em nada. Deixa você fluindo, quieto. Agora, quando nós clamamos a Deus, pedimos a Deus, Deus dá ordem aos seus anjos. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro. Essa noite eu quero trazer uma palavra de encorajamento mesmo. Há uma vida santa. Há uma vida santa no Senhor. Há uma vida de perseverança. Há uma vida, sabe, plena em Deus. Vencendo, superando, passando por todas as tentações. Porque as tentações virão, mas é para que nós possamos passar por todas elas. Amém? 1 Pedro, capítulo número 1, e o versículo número 3, nós vamos ler a partir dele. Aleluia. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Diga, viva a esperança. Aleluia. Pelo quê? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Diga obrigado. Aleluia. Verso 5. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa,
sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém? E uma das coisas que nós devemos perseverar, irmãos, é na fé. Amém? A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé, viverá da fé. Eu me alegro com isso porque a palavra do Senhor não diz que o justo viverá por dinheiro, o justo não viverá por comida, o justo não viverá pelas coisas grandiosas que você pode tocar. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. E o meu papel e a minha função aqui nessa noite é gerar fé no seu coração. A palavra do Senhor tem um propósito, gerar fé no nosso coração. Hoje nós estávamos falando em casa e alguém estava pedindo mais fé, orando para pedir mais fé a Deus. Não adianta orar e pedir fé a Deus, porque a fé não vem pela oração. A fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação de Cristo. Em algumas versões está pela palavra de Deus, mas é especificamente sobre a pregação de Jesus Cristo, porque Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Então, a nossa fé vem por ouvir pregar a respeito de Cristo. Não é só falar, é pregar, amém? Então, quando você quiser se alimentar, aumentar, se encher de fé, você tem que ouvir uma pregação a respeito de Jesus Cristo. Ou senão você pregar para você mesmo. E eu posso pregar para mim mesmo? Podemos sim. Quando você confessa a palavra, quando você fala com convicção aquilo que você está lendo e crendo, você está pregando para você mesmo. Amém? Aqui é o que o apóstolo Pedro está falando para nós. No verso 6 diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco, diga por um pouco, contristado, ou triste só por um pouco tempo, com várias tentações, para que a prova da vossa fé. Qual é a finalidade das tentações? Provar a nossa fé. Diga, as tentações é para provar que eu estou crendo. Amém? Não é para provar para Deus, não é Deus te provando, não é Deus nos provando, mas as tentações, ou as tribulações, ou as perseguições, elas vêm para tentar, para provar a nossa fé. Amém? Eu gosto muito de trazer o exemplo, que é como você num jogo, que você tem aquela fase e você precisa passar dela. E quando você passa dela, irmãos, você tem uma convicção: eu consegui. E geralmente em jogos, quando você está jogando que você passa aquela fase, geralmente tem o quê? Uma recompensa. Quando você vencer tentações, os anjos do Senhor estão prontos para te recompensar pela tentação que você venceu. Amém? Por isso, irmãos, nós não devemos ceder às tentações. Nós devemos perseverar. Nós devemos permanecer firmes na tentação. O próprio autor e consumador da nossa fé, ele é o maior exemplo de que ele venceu todas as tentações. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora em Mateus. Mateus no capítulo número 4. Aleluia! O Senhor é bom? Aleluia! Eu creio nessa noite, irmãos, que algumas tentações que estavam aí prestes a vencer, prestes a conseguir o êxito dela, nessa noite caindo por terra, porque você vai resistir. Você vai resistir. Você vai resistir. Você vai permanecer de pé. Oh, aleluia! Glória a Deus. Mateus capítulo número 4. Eu gosto demais desse texto. E nós vamos ler. Eu ia ler só o versículo número 11, mas eu vou voltar um pouquinho mais. Vamos ler do versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo número 1.
Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso aqui é muito forte, irmãos. Eu não sei como você já tem lido isso aqui. Mas quem foi que conduziu Jesus para o deserto? Digo, o Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, a partir de hoje, quando você se lembrar e você perceber que você está no deserto, se foi o Espírito Santo que te levou para lá, se prepare, irmãos, porque ele continua com você. Agora, se você entrou em qualquer lugar que não é o deserto, pelo qual o Espírito Santo está te guiando, se prepara, porque aí vai ser difícil. Mas, irmãos, eu quero nessa noite já lembrar você que tem gente que vive no deserto o tempo todo. E o deserto é para passar, não é para ficar. O deserto é para passar, não é para ficar. E aí no verso 2 diz, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Aqui é o próprio Jesus. Verso 3, o tentador veio e lhe disse, se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Eu estou lendo na versão NVT, amém? Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem. Por que Jesus respondeu, as Escrituras dizem? Porque ele já tinha lido as Escrituras. Amém? Mesmo sendo Filho de Deus. Mas ele, como homem, ele foi ler as Escrituras. Ele lia. Por isso, irmãos, nós precisamos estar cheios. Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Para na hora que o tentador vier tentar, você não sair procurando aonde é que está escrito, você já está com a palavra na ponta da sua língua. Amém? E aí Jesus diz, as Escrituras diz, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem ou sai da boca de Deus. Amém? Diga, de toda a palavra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo. Você consegue imaginar o ponto mais alto? Elevação, colocando em lugares altos. E disse, se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. O que o diabo estava fazendo? Recitando a própria palavra. Ei, irmãos, o diabo ele vem sempre com um pouquinho de verdade misturado com a mentira. Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não ponham à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. O que foi que o diabo mostrou? Todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta o quê? Ajoelhar-se e adorar-me. Aí Jesus, no verso 10, diz, sai daqui, Satanás. Disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Verso 11, então o diabo foi embora, e os anjos vieram e o serviram. Quando foi que os anjos vieram para servir? Depois que ele venceu, depois que ele suportou, depois que ele resistiu a toda tentação do diabo. Oh, aleluia! É por isso que nessa noite eu estou aqui para dizer para você, resistam a Ele. Resistam, porque quando terminar, os anjos vão vir para te servir, irmãos. E aqui uma das coisas que o diabo começa colocando, lá no verso 1, diz logo depois de que Jesus tinha sido batizado. E quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, veio uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quem foi que falou? Deus. Que Jesus era o filho amado dele, Deus tinha prazer nele. O que foi que o diabo fez? Colocar em xeque que Jesus era o filho. Não é filho de Deus? Você tem ouvido, irmãos, diante das coisas que você tem passado, das pessoas chegarem, de alguém chegar e dizer, gente, você não é crente? Você não diz que é filho de Deus?
Porque a primeira coisa que o diabo quer colocar em xeque, em dúvida na minha e na sua mente, é de que você não é filho amado. Mas se você tem a consciência de que você é filho amado, você vai resistir a toda a tentação. Porque cabe a mim e a você agradar a Deus e não ao diabo. Porque aqui a proposta era boa, sim ou não? Experimentar do poder de Deus. Mas Jesus, como homem, ele disse: eu sei. Eu não estou aqui para obedecer a você. Eu estou aqui para obedecer àquele que me enviou. Se Deus está dizendo para mim e para você: persevera, permanece firme, confia em mim. Confia, irmãos. Amém? E aqui nós vemos várias coisas, irmãos. Quando eu olho para o texto aqui, quando ele diz que ele elevou ele ao lugar mais alto. No verso 8. Em seguida o levou o diabo até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Todos os reinos do mundo e a sua glória. É comum, irmãos. É comum. Principalmente aqueles que têm grandes coisas no Senhor. O diabo aparecer para levar você ao mais alto e te mostrar muitos reinos e muita glória para você, segundo ele. E aqui qual era a proposta? Qual era o chamado? Qual era o propósito de Jesus? Morrer na cruz. O que o diabo estava propondo? Não precisa morrer. Basta me adorar. E eu vou dar tudo isso. Mas mesmo sendo com morte, melhor é agradar a Deus. Porque se ele tivesse prostrado-se diante dele, ele não teria recebido, porque ele é mentiroso. Amém? E ele não teria ressuscitado dentre os mortos, como o apóstolo Pedro falou lá, que por conta que ele ressuscitou de dentre os mortos, hoje nós temos uma herança incorruptível, incontaminável, e que não murcha, está guardada, está mantida lá, para mim e para você que perseverar. Mas aqui hoje também tem algo da parte de Deus, irmãos. Os anjos do Senhor, eles estão de prontidão para servir a todo aquele que resistir à tentação. É por isso que a palavra diz: achegai-vos a Deus, resista ao diabo. E o que vai acontecer? Está aqui no verso 11. No verso 11, Jesus experimentou: resista ao diabo e ele fugirá de nós. Sabe, irmãos, eu me alegrei que eu não preciso perder tempo nem para botar o diabo para correr. Obrigado pelos aleluia. Eu vou dizer de novo: eu aprendi que eu não preciso perder tempo para botar o diabo para correr. Sabe como você vai fazer ele fugir de você ligeirinho? Achegando-se a Deus. Jesus começou o quê? Recitar a palavra, ele não aguentou. Ouse a começar a recitar a palavra, glorificar o nome do Senhor, que eu quero ver se ele fica. O Senhor me deu essa mensagem, irmãos, mas essa semana eu pude experimentar disso. Saiba você que tentação chega para todos, amém? Jesus foi tentado, eu sou tentado e você é tentado. Quem passou por alguma tentação hoje? Talvez você nem prestou atenção. E é muito bom você ficar atento às tentações, porque tem coisas que parecem ser muito boa, mas é uma tentação para você ceder. Hoje, pelo Espírito, eu mandei no grupo: não ceda à tentação de ficar em casa. É uma tentação ou não é? Ficar em casa. É bom, irmãos. O problema está aí que a maioria das tentações são boas. É tentado a ficar lá. Mas quando você começa a glorificar o nome do Senhor, e esses dias eu estava em Juazeiro, me veio uma tentação muito forte. Uma tentação muito forte. Eu disse: Senhor, de onde está vindo isso? Ele disse: você já sabe. Eu disse: Senhor, como é que eu me livro? Ele disse: você já sabe. Eu digo... Aí o Espírito Santo me lembrou. Irmão, simplesmente, eu coloquei um fone de ouvido. E aí comecei a buscar e me lembrei daquela canção. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Comecei a render graças a Ele. Sabe o que aconteceu? Os anjos me serviram.
os anjos me serviram. Como, pastor? De repente, toda aquela tentação foi embora. Eu disse, cadê o diabo que estava aqui? Ele não aguentou. Ele não aguenta. Eu vou dizer de novo, ele não aguenta. Ele não resiste quando você fala a palavra de Deus, porque ele foi derrotado pela palavra. A palavra é Jesus. Foi Jesus que derrotou ele. E nenhum derrotado gosta de ficar diante daquele que o derrotou. E você hoje está comissionado a fazer a mesma coisa, porque a palavra não diz que você vai vencer. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele não aguenta não, irmãos, você já é mais do que vencedor. Ele é um tentador. A palavra já diz tudo, ele é tentador. Mas cabe a mim e a você deixar ele tentando até o dia que ele for lançado no lago de fogo e enxofre. Resista ao diabo e ele vai fugir. Ele vai fugir de você. Ele vai fugir de você. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Está disponível para mim e para você, irmãos? Está disponível para mim e para você? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua tentação? E uma das coisas que eu me questionei, eu não sei você, mas logo no início que eu me converti, eu falei, por que o Senhor não acabou com isso? Com esse negócio da tentação? Você quer uma boa notícia hoje? Deus está nos dando a oportunidade de mostrar para o diabo que você é muito mais poderoso do que ele, irmãos. Deus quer que você chegue diante dele realmente com uma consciência de que você é um vitorioso também. Jesus, ele veio aqui como homem só para provar que era possível vencer, suportar todas as tentações. Ele disse, pronto, agora em mim. Agora o que eu aprendi, irmãos, é que sem Jesus nós não conseguimos. Nós vamos ceder. Mas em Jesus nós vamos resistir a todas elas. Amém? Glória a Deus. E aí uma das coisas que eu comecei a me perguntar, Senhor, por que o Senhor não resolveu isso? E o Espírito Santo começou a me revelar. Eu quero que você experimente o quão bom é você poder andar sobre as circunstâncias, você enfrentar qualquer tipo de dificuldade, confiando num Deus que nunca te desampara, você saber que não importa aonde você está, Ele vai estar sempre com você, você pode clamar e os ouvidos deles estão inclinados para aqueles que clamam a Ele. Eu disse, pronto, Senhor, eu entendi. E aí eu lembro que eu fiz uma oração e eu disse, Senhor, eu não quero viver contando a experiência dos outros. Eu quero viver as minhas próprias experiências. Aleluia. Aleluia. E quando foi um dia diante de uma grande situação, de uma grande tentação mesmo, eu disse, Senhor, por que tudo isso? Ele disse, você disse que não queria viver contando experiência dos outros. Eu estou aqui para que, se você resistir, eu fazer você experimentar de algo que ninguém nunca experimentou, mas que também ninguém vai contar a mesma história que você, porque experiências únicas. Deus, irmãos, Ele quer fazer você experimentar de coisas específicas, únicas, que você vai ter a convicção, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus, porque eu resisti, porque eu perseverei, porque eu permaneci de pé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. E aí eu comecei a meditar e eu disse, Senhor, de onde vêm as tentações? Na maioria das vezes a gente acha que a tentação vem do diabo. Mas ele é o tentador. Mas geralmente, na maioria das vezes, as tentações vêm de nós mesmos. Primeiro, nessa noite, eu já quero desmistificar também algo aqui, que muita gente acha que Deus testa, ou que Deus tenta as pessoas. Não, Deus não faz isso, irmãos. Deus não tenta ninguém. As tentações geralmente vêm de nós mesmos. Como assim, pastor? Dos nossos desejos. São bons. A maioria são lícitos. E Deus quer suprir. Porque quem colocou o desejo em nós? Deus. Você sabia que foi Deus que colocou o desejo? Inclusive para desejar a Ele?
Nós desejamos estar aqui, nós desejamos estar na presença do Senhor. Se não tivéssemos desejo, nós não estaríamos aqui. Mas também esse desejo, de repente, ele pode se inclinar para coisas que não são lícitas, ou que não são segundo a vontade de Deus. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Eu quero falar um pouquinho aqui, eu queria falar mais sobre essa questão da tentação, mas eu quero só deixar para você claro de onde vêm as tentações. Tiago, capítulo 1, versículo número 12. Todo mundo chegou lá? Diz assim: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. A tentação não vem de Deus, agora nós vamos ver. E quando vocês forem tentados, verso 13, e quando vocês forem tentados, então Deus já sabia que nós iríamos ser tentados? Sim. Então quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca, diga nunca, tentará alguém. Amém? Verso 14, a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. E foi algo que o Espírito Santo revelou ao meu coração também, que nós precisamos tomar um cuidado. Que quando nós resistimos às tentações, os anjos vêm nos servir. Mas quando nós cedemos para a tentação, o anjo da morte também chegará. Porque a palavra diz aqui, uma vez que nós pendemos para isso, o pecado se desenvolve e gera o quê? A morte. Gera a morte. Então nós precisamos ter o máximo de cuidado. E agora, de onde vêm as tentações? Dos nossos próprios desejos que nos seduzem. E como eu falei, irmãos, muitas vezes esses desejos são coisas boas, mas eles nos seduzem. O problema está no desejo? Não, na sedução. Inclusive a palavra fala sobre, por exemplo, a sedução das riquezas. Tem gente que é seduzido à riqueza. É algum problema ser rico? Não, irmãos. É de Deus. Inclusive, Cristo se fez pobre para que eu e você enriquecêssemos através dele. O problema é que muitos não querem ter a paciência de enriquecer através dele e são seduzidos a enriquecer do seu próprio jeito. E aí onde está a bronca? Aí onde é que está o problema? Aí onde entra a questão que o diabo se aproveita para quê? Para conduzir você aos erros. E de repente desenvolver o pecado. Comer bem é algum problema? Quem deseja comer bem aqui? Deus disse que aqueles que quiserem e ouvirem vão fazer o quê? Comer o melhor do céu. Na terra, irmãos. Então comer bem, ter uma vida regada das coisas é bom e Deus quer que a gente viva isso. Mas existe às vezes uma questão da sedução. Todo mundo quer ter uma vida plena, quer ter uma vida de paz. E na maioria das vezes, irmãos, nessa sedução, nós fazemos algo que é perigoso. Sabe o quê? Abrimos a nossa boca e falamos aquilo que nós estamos desejando. Não para Deus, mas para o próprio diabo. Acorda aqui. Pega isso aqui pelo Espírito, irmãos. Saiba que o diabo ele não consegue ler os seus pensamentos. Mas quando você abre a sua boca e fala, ele sabe o que você está desejando. E aí ele é especialista para copiar. Porque ele não cria nada, ele copia. E de repente oferecer de bandeja aquilo que você está desejando. Nós ouvimos tantas histórias. E nós podemos ser, irmãos, tentados em muitas e muitas áreas. Em muitas e muitas áreas. Mas hoje uma das coisas que eu vejo bem forte, e o diabo agindo muito, uma delas é a sedução pelas riquezas. E outra delas é viver algo
de fantasia, principalmente nos relacionamentos. Principalmente nos relacionamentos. E aqui vai um recado hoje para quem tem um relacionamento, principalmente conjugal. Cuidado com o que você fala. Cuidado com os seus desejos lícitos, mas cuidado para quem você está falando. Deixa eu ser bem mais claro para entender melhor. Mulheres e homens. Muitas vezes você fantasia, cria na sua imaginação o seu esposo tal ou vice-versa. E de repente você fala, como eu gostaria de ter uma mulher assim. Como eu gostaria que a minha mulher fosse desse jeito. O diabo, opa, já sei qual é o desejo dele. E aí ele vai trabalhar agora para quê? Para seduzir você para aquilo. O que não vai faltar de chegar pessoas oferecendo aquilo que você está desejando. Mas se você já tem uma mulher, você pode encontrar isso na sua mulher em Cristo Jesus. E vice-versa. E muitas das vezes nós ouvimos mulheres falando isso também. Ah, como eu gostaria de ter um marido assim. Ah, como eu gostaria que o meu esposo fosse desse jeito. Ah, como eu gostaria que a minha casa fosse assim. Ah, como eu gostaria que fulano fizesse isso também em casa. E quando nós falamos isso, irmãos, nós estamos falando e o diabo está ouvindo. Pastor, e quando é que eu posso falar para Deus? Na oração, ore. Como é que você deseja a sua mulher? Ore. Você pode orar, irmãos, e dizer, Senhor, ajude a minha esposa a ser essa esposa que eu vejo aqui, mas segundo a palavra, e não segundo os nossos desejos, e vice-versa. Então, irmãos, veja que um perigo grande para as tentações é naquilo que nós falamos. Pode ficar preparado, irmãos, se você abrir a sua boca para falar alguma coisa, se prepare que logo, logo o tentador aparece. A palavra diz que Jesus foi levado ao deserto e ele teve fome. Quando foi que o tentador apareceu? Na hora da necessidade, naquilo que você está precisando. Se não fosse assim, não seria uma tentação. Um prato de comida se torna uma tentação para você quando? Quando você termina de comer o melhor prato de comida? Não. Quando você está com fome, ele vem com a proposta. Então as tentações, elas sempre vêm no momento da sua maior necessidade, da sua maior dificuldade. E aí onde está realmente o perigo. Mas nessa noite o Espírito Santo do Senhor, Deus está aqui te dizendo nessa noite, não ceda, não dê crédito à voz do tentador. Se atente para o que a palavra diz, para que você possa resistir a ele e ele fugir de você. E depois você ser servido pelo próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra outro texto comigo lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo número 10. Aleluia. Você crê que é possível vencer todas as tentações? Ah, pastor, é muito difícil. O senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Pois bem, todas elas, a palavra diz que Jesus foi tentado em tudo. Eu não sou o exemplo para dizer a você que você pode, mas Jesus disse que nós podemos superar e passar por todas elas. 1 Coríntios capítulo 10. Aleluia. Nós vamos ler vou ler a partir do verso 6. Talvez vai dificultar você entender o contexto aqui, mas eu vou ler a partir do verso 6 mesmo. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram. Nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Verso 8. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23.000 pessoas num só dia. Alô?
num só dia, 23 mil pessoas morreram por conta de uma prática imoral. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes. E não se queixem. E aqui, no verso 10, vem um ponto-chave para a igreja do Senhor nessa noite. E não se queixe. Alguém tem a versão aí que diz não murmure? Então você entendeu que murmurar e se queixar está tudo junto? E não se queixe como algum deles que se queixaram e foram destruídos pelo quê? Pelo quê? O anjo o quê? Você percebeu que eles foram atendidos também pelo anjo? Lembra que eu falei que quando nós cedemos à tentação, vai aparecer anjos também, mas anjos da destruição. E aqui está dizendo, e não se queixeis. E aqui, irmãos, o que me chama a atenção é que os outros não atraiu o anjo destruidor. Vai falar aqui praticamente de 4 pecados. Não adoremos ídolos, não adoremos aos ídolos, não praticar imoralidade sexual, não pôr Cristo à prova e não murmurar, ou não se queixar. Você tem ouvido, irmãos, as pessoas se queixarem? Mas esse negócio está difícil. Mas isso, tem gente que você aproxima-se dela, irmãos, e tudo que você ouve da boca da pessoa é murmuração. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, nessa noite. Eu sempre falei e vou falar de novo. A adoração, você atrai a presença do Senhor. A murmuração, você atrai a presença do diabo. Que fique bem claro hoje, para mim e para você. Todas as vezes que você murmura, o diabo diz, alguém me chamou. Você murmura de novo, ele diz, opa, como é? Fala de novo. Aí você murmura de novo, ele torna a se aproximar de você. E vai se aproximando, até que chega a hora dele executar aquilo que ele é chefe e especialista em fazer. E aqui dizem, não se queixeis como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Verso 11, essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Serve como exemplo para você? Você crê no que está escrito, irmãos? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, adverte que aquilo que aconteceu com eles lá é para nos advertir, servir como exemplo. Foram escritos como advertências para nós, que vivemos no fim dos tempos. Verso 12. Portanto, se você pensa que estão de pé, cuide para que não caia. Caia em quê? Em tentação. Você que está de pé, glória a Deus por isso, mas cuide. Fique atento, não é Deus, é você que deve cuidar, para que não caia em tentação. Verso 13, para acabar de uma vez com essa história de o Senhor não sabe como eu estava precisando, o que aconteceu, você não sabe o que a minha mulher me fez, você não sabe. Vou dizer uma coisa para você, irmãos, não tem nenhuma delas que justifique, porque a palavra do Senhor diz, as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel, diga Deus é fiel. Oh, aleluia! E Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Diga, maior que habita em mim. Irmãos, hoje eu me acordei e saltou dentro de mim essa palavra. Sabia que tem crente hipócrita falando esse versículo. Maior é o que habita em mim e ele cedendo para toda porcaria que aparece na frente. Retrocedendo a toda tentação. A pessoa diz que maior é o que habita em mim. Um sofá convida ele para ficar em casa, assistindo televisão, e ele não é maior do que essa tentação. Qualquer proposta do inimigo para ele, ele cede. E ele vem com a mentira esfarrapada dizendo que o maior habita em mim. É envergonhar, irmãos, o poder de Deus na nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz que não vem uma tentação que nós não possamos suportar. Eu falo claramente, eu falo rasgadamente mesmo aqui para você. Irmão, se eu cair em tentação, é eu mesmo que fraquejei. Não foi a tentação que foi maior do que eu, não. Eu que cedi. Porque se eu creio que Deus habita em mim, foi eu dizer assim, Deus, tá bom, eu sei, mas deixa. Irmãos, não adianta ficar pedindo para Deus livrar você da tentação e você se jogar para cima dela. E isso que eu falei, irmãos, tem tentações que são lícitas.
Eu já tenho falado muitas vezes, eu olho para a minha cama e ela é uma tentação. Quem já foi tentado? Quem já foi tentado pela cama aqui, gente? Ninguém, só eu aqui. Quem já foi tentado pela coberta do frio de 15 graus de Senhor do Bonfim, a você permanecer debaixo dela, enrolado lá. Ainda mais com a costelinha do lado. Dá vontade de ser tentado e ainda tentar o outro. Não vamos não, vamos ficar aqui. Diga, maior é o que habita em mim. Sabe, irmãos, e é nisso daqui que nós devemos firmar a nossa fé. Deus está conosco. E Deus não é contra isso. É lícito. Mas se a gente começar nisso, vai dominando, vai ganhando, é uma tentação. Ah, como eu queria domingo ficar em casa. Tudo que eu mais... Diabo, já sei. Ah, como eu queria um ar-condicionado, uma cama bem confortável agora, para eu me deitar. Cuidado com as tentações. De repente é a barriga. Vou falar uma coisa, vou deixar calado. Aleluia. Cuidado com as propostas. As propostas melhores são do Senhor. As propostas melhores são as do Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, nós podemos ser tentados por coisas pequenas, simples, e você não perceber. E você vai cedendo, e vai cedendo. O que é que tem? É só mais uma vez, é só mais um dia. Irmãos, vou dizer uma coisa para você, nós somos desafiados todos os dias. Nós experimentamos agora, quem está acompanhando e sabe aqui, por exemplo, nós estamos com um devocional no Instagram da Verbo da Vida, Senhor do Bonfim, com um propósito: semear a palavra do Senhor, compartilhar a palavra de Deus. Mas o primeiro propósito também é nos desafiar. E eu vou dizer, irmãos, nós fomos desafiados durante um ano. Graças a Deus já estamos agora já no mês de outubro e a gente vem fazendo. Aconteceram alguns dias da gente ceder, de acontecer algumas coisas, mas a gente vai lá. Aí tem dias que a minha esposa ela se desanima, eu estou ali para fortalecer. Vamos lá. Tem dias que sou eu, ela diz vamos lá. E nós estamos lá perseverando, irmãos. Porque a tentação vem, tem dias que dá vontade de não fazer. Eu vou dizer uma coisa para você, nós já abrimos o Instagram e a única pessoa que estava lá era minha esposa falando e eu acompanhando, monitorando o que ela estava fazendo. Mas o que é isso? Nós estamos trabalhando, tratando algo em nós mesmos. Eu sei que as pessoas vão lá depois e assistem, nós convidamos muitas pessoas, porque é um desafio, sabe que tem coisas que nós precisamos ser desafiados. E não é Deus que vai nos desafiar, é nós que precisamos nos desafiar. Eu vou me desafiar nisso. E aí o diabo vai tentar parar você. Mas graças a Deus que ele é só tentador. Amém? E aqui diz, Deus é fiel e ele não permitirá tentações maiores do que você pode suportar. Quando forem tentados, ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu posso crer, irmãos, que nós podemos suportar. Abra lá em Mateus capítulo 6. Jesus quer que você permaneça. Por isso ele inseriu na oração que ele ensinou. Mateus capítulo 6. Verso 13. Aleluia. Eu sei que esta é uma parte da oração que eu não sei se as pessoas têm feito ela com frequência. Eu sei que muitos pedem, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós, alguns venha a mim, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Talvez eu perdoe aqueles que me ofenderam. Ei, perdoar ofensas é uma das coisas que nós devemos fazer. Amém? Está incluso.
A tentação vem para você não perdoar. E nesse campo aí, o diabo trabalha no campo da razão. Você tem razão. Ah, que nada, você tem razão. E eu costumo dizer que o cemitério e o inferno está cheio de gente, cheio de razão. Ah, eu tenho razão de me manter dessa forma. Não, irmãos, é melhor o perdão do que a razão. Amém? E aí, no verso 3 diz, e não nos deixeis cair. Quem ensinou essa oração? Jesus. Ele diz, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos todos os dias pedir a Deus mesmo, ajuda-nos, livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não nos deixa cair em tentação. E aqui, irmãos, a ordem está bem tranquila, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Como é que você vai se livrar do mal? Não caindo na tentação. Mas o problema, irmãos, é que tem gente que pede para Deus livrar, mas a pessoa se joga para cima da tentação. E aí Deus não vai poder fazer nada, porque Deus não vai interferir no livre-arbítrio de ninguém. Livra-nos do mal e não nos deixeis cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, o reino é de Deus, o poder é dele, a glória é para ele, para sempre, 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 sempre. Nunca caindo, nunca retrocedendo. Porque quando você cai à tentação, você não dá glória a Deus. Você dá glória ao diabo. Lembra que ele diz, prostra-se diante de mim e me adora? E tem gente que acha que o diabo ele vai se pintar, né, de aquele bicho velho lá de chifre, de rabo, com os olhos vermelhos, feio, para vir pedir para você se prostrar diante dele. Vai não, irmãos. Vai não, ele vai se pintar muito bonitinho. Inclusive, percebe-se que ele, por exemplo, Jesus não repreendeu o diabo dizendo que você está mentindo. Porque ele estava falando uma verdade ali. Deus entregou o reino desse mundo a quem? Entregou ao homem. Mas o homem entregou a quem? A ele. Tudo é dele. É por isso que a palavra diz que o Deus deste século, ou o Deus deste mundo, ele está ainda governando este mundo, irmãos. Você veja hoje, por exemplo, na sedução das riquezas, é o que ele oferece o tempo todo para as pessoas. Enriquecimento ilícito, fácil. E as pessoas são seduzidas a ceder a isso. O que é isso? É se prostrar, é adorar ao diabo. E isso não rende glória a Deus, porque tudo vai ser eu, e não a Deus. Mas o Senhor, nessa noite, irmãos, Ele está nos alertando, Ele está nos dizendo que nós devemos resistir às tentações, pois Ele tem milhares e milhares e milhares de anjos disponíveis para nos servir, sempre. Sempre, sempre. Eu já quero convidar o grupo de louvor e, se for possível, preparar aí a bondade de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Salmo 91, verso 9. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Salmos 91, verso 9. Diz assim, se você percebe que é condicional? Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois Ele, quem é? O Altíssimo, o Poderoso, Ele ordenará aos seus anjos que os proteja aonde quer que você vá. Oh, aleluia! Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra, ou seja, para que você não fique prostrado em lugar nenhum.
para que você não fique à beira do caminho, para que você não desista da caminhada, para que você não pare antes de chegar aonde Deus quer que você chegue. Olha o mais. Com isso você poderá fazer o quê? Pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Ou eu poderia traduzir aqui, em meio às tentações. Eu o resgatarei e lhes darei honra, com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Glória a Deus, aleluia, aleluia, oh aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, porque eu creio, Pai, que nós vamos, sim, Pai, resistir ao tentador, resistir a toda a tentação. E nessa noite eu quero convidar você mesmo, sabe, a se levantar. Eu quero convidar você para ficar de pé. O grupo de louvor pode cantar. Aleluia, bondade de Deus. Te amo, Deus. Aleluia. Vamos render graças ao Senhor nesse momento. Tua graça. Sabe aquilo que você estava sendo tentado? Todos os Eu não sei quais as tentações vieram até você esses dias. Tentação para ceder, tentação de parar, tentação de pecar mesmo. Cantarei a bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Oh, aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Levante suas mãos. Oh, glória a Ele. Eu cantarei da bondade. Eu declaro anjos do Senhor. Eu declaro anjos do Senhor sobre a sua vida. Me guiasse em meio ao fogo Da escuridão. da escuridão, tua presença me conforta.